Hi guys, Google Tradutor. Professor Helder Malenga, eu posso usar o Google Tradutor como a minha referência nas minhas traduções ou como referência nas minhas traduções? Opinião de mestre em linguística, opinião de engenheiro da computação. Então eu vou dizer a você, sim, porém, ele não é simplesmente um mar de rosas. Tem algumas coisas que eu gostaria que vocês entendessem que eu quero passar para vocês. Então, você sabe o que fazer. Let's get some knowledge. Google Tradutor é uma grande ferramenta. É isso mesmo, o Google Tradutor é uma grande ferramenta. Mas antes de começar a minha aula, eu quero dizer a você, se você está chegando nesse canal pela primeira vez, quero que você saiba que eu sou o professor Helder Malenga, eu sou professor simpático e doido ao mesmo tempo deste canal Inglês com Helder Malenga, que tem um único propósito, ajudar vocês a enxergar a língua inglesa de uma forma totalmente diferente. Se você já faz parte dessa família, you know what to do, guys. Drop some comment, drop some like. You know what to do. We're gonna get some knowledge today. We're gonna get some knowledge today. É isso aí. Google Tradutor. Posso usar o Google Tradutor então, professor Helder, como a minha referência ou como referência das minhas traduções? Sim, você pode usar o Google Tradutor nas suas referências, na sua tradução. Porém, tem uma das coisas que eu quero deixar muito bem claro para vocês. O Google Tradutor, ele não pensa. É isso mesmo, o Google Tradutor ele não pensa, ele é uma ferramenta maravilhosa, porém você precisa entender que o Google Tradutor ele não pensa. Tem uma frase que eu de uma forma incansável passo para os meus alunos tradução, compreensão. Tradução, compreensão. Tudo que você traduz do inglês para o português, do português para o inglês, precisa de compreensão. A tradução te dá a lógica de como é no português. A compreensão te ajuda a compreender como você vai aplicar esta palavra. Eu comecei a minha introdução dizendo o seguinte, como mestre em linguística e como engenheiro da computação, que eu sou também, não sei se você sabia, o professor Helder Malenga, além de ser um mestre em linguística, eu também sou engenheiro da Microsoft. É isso aí, eu sou engenheiro da computação pela Microsoft. Então eu quero dizer o seguinte para vocês, tem umas críticas básicas, técnicas que eu posso fazer a você, juntando essa mistura de informação linguística com informação técnica. O que eu gostaria que vocês entendessem é o seguinte, eu disse o seguinte, o Google Tradutor não pensa. Por que ele não pensa? Deixa eu dar aqui um exemplo muito prático de como eu gostaria que vocês entendessem. Eu disse a vocês, tudo que se traduz precisa de uma compreensão. Por quê? É a compreensão que faz você usar o vocabulário totalmente errado. É aquela famosa tradução de Google. Por quê? Porque o Google te dá uma tradução que muitas vezes não faz sentido. Por quê? Você acabou usando a palavra num contexto totalmente errado. Olha como é que eu gostaria que o Google Tradutor deveria ser numa lógica técnica. Vamos pensar que você pensa na palavra alto. É isso mesmo. A palavra-chave aqui é a palavra alto. Ali você vai no Google Tradutor. Pá, alto. Olha como é que eu gostaria que o Google seria. Quando você desce o Enter, automaticamente ele tinha que colocar assim, ó. Esta é a forma que eu gostaria que o Google Tradutor realmente fosse. Você deu um Enter, ele tinha que dizer assim, ó. 2 ou 3 encontrados. No meu caso, a palavra alto. Alto. Ele tinha que colocar assim, ó. 3 resultados encontrados. Primeiro, alto, tall. Tall, definição, estatura física. Segundo resultado, high. High, alto, índice. Índice, é isso mesmo. Terceiro resultado, alto, loud. Loud, volume de som. Qual dessas opções se aplica na sua tradução? Bom, aí você escolhe e você ia escolher o que se aplicaria no seu contexto. Aí você tá. É isso que eu quis dizer. Por quê? Se você não tiver essa definição, o primeiro vocabulário, supostamente se você não sabia o que é alto, o primeiro vocabulário que ele vem na tela e você acaba aplicando, mas sem você saber que existem 3 formas de você falar a palavra alto. Você tem alto de estatura física, que seria o tall. Você tem alto de índice, ou seja, índice alto, que seria o high. Existe alto de som, de volume, a música está muito alta, volume de som também é alto. Na língua portuguesa você fala a mesma coisa, alto. Só que na língua inglesa tem 3 formas de aplicar. Como o Google não pensa, ele automaticamente ele acaba não dando essa compreensão. Foi o que eu disse, tradução, compreensão. Aí agora, mas então como é que a gente consegue usar essa ferramenta maravilhosa que é o Google Tradutor? Você que tem que entrar com intelecto, com raciocínio de entender que tudo que você traduz
precisa de compreensão. Aí agora o que eu preciso fazer, Helder? Entra na visão compreensiva. Pera ali, ó, eu estou falando alto, mas alto de quê? Automaticamente você que tem que fazer esse raciocínio. Por quê? Porque as pessoas pegam o tradutor, a primeira palavra que o Google dá, ele sai usando. Muitas das vezes está sendo aplicado num contexto diferente. Um exemplo, outro exemplo aqui muito prático, se você for pensar na palavra moeda, é isso mesmo, no português é moeda, só que na língua inglesa, na língua inglesa tem dois contextos de moeda. Eu posso falar moeda quando eu estou falando de um valor monetário, moeda deste valor monetário, ou eu posso falar moeda, que é uma representação monetária. O que seria o valor monetário? É essa moeda, uma moeda de 10 centavos, de 20, de 40, 50 ou de R$1 de centavos, ou seja, ou de R$1, perdão. É uma moeda, só que também existe, isso estou falando de representação de valor, o valor. Existe isso aqui, a palavra moeda, de uma representação monetária. O que seria uma representação monetária? Por exemplo, essa pergunta, qual é a moeda da Inglaterra? Libra. Qual é a moeda da Europa? Euro. Qual é a moeda do Brasil? Real. Qual é a moeda nos Estados Unidos? O dólar. Moeda que eu estou me referindo agora é uma moeda no sentido de quê? Representação monetária. Ali você tem, pessoal. Isso que nós falamos de compreensão. E uma das coisas que o Google não faz, que o Google Tradutor não faz. Agora, se você me perguntar, posso usar o Google? Pode, mas porém, como o Google não faz esse raciocínio que eu fiz, então você que precisaria entrar com esse tipo de compreensão. É isso aí, pessoal. Google Tradutor. Uma ferramenta essencial, mas você precisa entender que tudo que você traduz, você precisa de compreensão. Essa foi a minha dica do dia de hoje. Alright, guys? Se você gostou, você já sabe o que fazer. Vai deixando um joinha, Professor Helder, drop some comment, drop some like. E se você ainda não faz parte da nossa família English com Helder Malenga, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Yeah, you know how we do. See you in the next class. God bless you.